Nesse primeiro episódio aqui, a gente começa no módulo 1, que busca explicar os básicos da linguagem. Para caso você queira, você consiga seguir sozinho mais pra frente. Depois a gente vai ter novos módulos, que vão se aprofundar em algumas coisas específicas, como outras bibliotecas ou até outros paradigmas de programação. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre a história, ou como que instala o ambiente que a gente está trabalhando aqui, a gente já tem um vídeo gravado aqui no canal que faz isso. É só clicar aqui no card que você vai se redirecionar para ele. E eu recomendo bastante você começar por lá. Porque lá você vai aprender como instalar o Python e o VS Code, que é a interface de desenvolvimento que a gente vai usar aqui. Mas caso você queira pular o outro vídeo e já começar direto programando, eu vou nivelar vocês todos. Para fazer o programa do Hello World, a gente vai usar a função print, que é uma função aqui do Python que serve para imprimir no console uma informação que a gente passa para ela. Olha só, eu uso o print e ela recebe um parâmetro que é o texto que ela vai imprimir. No caso, o nosso vai ser o Hello World. E quando eu clicar aqui para rodar, ele vai imprimir para a gente ali no console. Mas a função print vai imprimir o que ela receber como parâmetro. Como eu vou mostrar aqui, se eu quiser que ela imprima a soma de 1 mais 1, ela consegue, olha só. 1 mais 1 dá 2. Se eu quiser imprimir o resultado da soma de 1 mais 1 vezes 500, ó, tranquilo, ela vai imprimir. Mas às vezes a gente quer que o nosso código interaja com o usuário e que ele imprima alguma coisa relacionada com o que o usuário entrou. Por exemplo, se a gente quiser imprimir a resposta que o nosso usuário deu pra gente, a gente pode usar junto com a função print uma outra função, a chamada input, que ela sozinha assim já vai terminar. Olha só, ele pede para eu digitar alguma coisa aqui, eu vou digitar colmeia, e o nosso console imprimiu logo depois colmeia, porque é o que a gente fez. Se a gente quiser imprimir a pergunta antes de falar, a gente tem duas opções. A gente pode fazer imprimir um print aqui antes e fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a gente rodar aqui, ele vai imprimir antes pra gente a pergunta, como a gente fez. Eu vou escrever aqui e ele já imprime pra gente. Porém, a função input pode receber como parâmetro essa pergunta. Então, se a gente colocar aqui esse textinho, tem que botar entre aspas, porque ele é uma string. E vamos lá. Ó, tá vendo que ficou faltando um espaço aqui? Sim, é só uma formatação, mas caso você queira adicionar esse espaço no final do seu texto, é só colocar um espaço aqui, direto no input. Quando a gente mandar rodar de novo, tá, primeiro ele tá precisando fazer, vou dar um clear primeiro. Quando a gente mandar rodar de novo, ó, a gente vai escrever aqui, e ele imprimiu pra gente colmeia. Só que no momento a gente não tem jeito nenhum de armazenar a resposta que a gente recebeu do nosso usuário. Então, por exemplo, se você quer criar um cadastro, você precisa salvar isso em algum lugar. E é para isso que servem as variáveis no Python. Pensa na variável como se fosse uma caixinha capaz de armazenar informação. Então aqui a gente tem a variável nome, que ela guarda a informação Fernanda. Pensa sempre nesse igual, não como um igual, mas como recebe. Porque mais pra frente, quando a gente começar a fazer comparação lógica, vai começar a confundir a cabeça. E voltando para o nosso programa inicial, o Hello World, eu vou armazenar aqui, ó. O texto Hello World na variável e vou imprimir aqui embaixo Hello World. E quando eu mandar rodar, ele deve fazer só um Hello World. Exatamente igual ao outro como funcionava. Só que agora a gente pode fazer com que esse valor seja manipulado. Então vamos lá. Vamos botar aqui esse Hello World. Receba a informação de um input. Não vou botar nada aqui não. Mas ó, ele já imprimiu o Hello World. E eu vou responder ao input. Ele não fez nada com essa nova informação. Mas se a gente mandar imprimir aqui, ele vai mostrar que foi alterada. Ó, você tá vendo que aqui é Hello World, aqui é Hello World, a gente tá tratando com a mesma variável. Só que a gente coloca alguma coisa aqui no começo e depois substitui pelo resultado do input. Então vamos lá, ele tá esperando a informação, vamos lá. Beleza, então ele já imprimiu a segunda versão aqui da variável. Além de armazenar valores, a gente também pode usar as variáveis para fazer operações entre elas, ou até comparação. Como eu mostro nesse exemplo aqui, a gente tem um saldo, uma dívida, cada uma com seu valor armazenado, e o resultado recebe o saldo menos a dívida. Se a gente printar esse result aqui, ele vai dar 20, olha só. Pronto, já montei do jeitinho que estava lá. Então, se eu mandar para printar o resultado, ele vai dar 20 pra gente. Fechou. Beleza, a gente conseguiu fazer a operação entre duas variáveis. Só que vocês sabem que uma variável pode armazenar um texto. O que será que acontece quando a gente manda o nosso código somar um texto a um número? Ou então um texto a outro texto?
Essa confusão acontece porque até agora a gente não tinha conversado sobre os tipos que o Python tem. Porque o Python, quando você declara uma variável, você não precisa dizer o tipo dela. Que no caso, os tipos que a gente vai trabalhar são o int, o float, o boolean e o string. Eu vou começar com o string, que foi a primeira que a gente acabou lidando. Lá, quando a gente fez o print hello world, entre aspas, a gente estava printando uma string que continha o hello world. A gente vai usar o string quando a gente quiser guardar um nome, uma informação, uma coisa que provavelmente não vai precisar de uma manipulação aritmética, por exemplo. Dá pra usar isso pra guardar uma senha, um login. Dá até pra manipular, mas se você botar entre aspas um número e somar outro número entre aspas, eles vão se concatenar. Ou seja, se eu tenho 33 entre aspas mais 33 entre aspas, ele vai imprimir pra gente 3.333. Eu vou mostrar aqui pra gente. Vou fazer até mais gráfico isso aqui. Mais input. Olha só, se eu botar aqui 89, 3389. Por quê? Porque o input por padrão já coloca como string. Ele armazena o valor que você entrou até a quebra de linha. Mas já dando uma adiantada, a gente pode usar a função int para mudar o tipo da nossa variável. Então, ó, quando a gente mandar 33 mais 89, ele vai dar o resultado dessa soma. Isso que eu acabei de fazer aqui se chama typecast. E ele serve para fazer a conversão de um tipo para o outro. Os próximos tipos que eu vou falar juntinhos, porque eles não são muito diferentes um do outro. A gente tem o int e o float. O int ele serve para os números inteiros, que não tem uma vírgula depois do número. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E o float são os reais, que são os números com vírgula, que é meio, 0,75, 5,9, e cada um tem suas aplicações. E aqui, na sequência do int e do float, eu vou mostrar para vocês os operadores aritméticos. Eu acho que a maior parte deles aqui não precisa muito de explicação, tirando os dois últimos, que é a divisão inteira e o resto da divisão inteira. A divisão inteira, colocando duas barras, a gente vai conseguir o resultado da divisão de um número pelo outro, sem o resto. Então, por exemplo, se eu dividir 9 por 2, usando o símbolo da divisão inteira, eu vou receber o resultado 4. Já o resto da divisão inteira é o reverso. Então, se eu dividir 9 por 2 usando o símbolo da divisão inteira, eu vou conseguir o resultado 1, porque acaba sobrando 1 na divisão de 9 e 2. Esse resto da divisão inteira é muito usado caso a gente queira testar se o número é par ou ímpar. Então, se a gente dividir um número por 2 usando esse símbolo aqui e o resultado for diferente de 0, a gente sabe que ele não é par. Um outro tipo que a gente também vai trabalhar são as variáveis booleanas. Elas só guardam dois estados, verdadeiro e falso. Elas geralmente são usadas para comparações lógicas. Que assim como os operadores aritméticos, a gente também tem os operadores lógicos. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com os argumentos condicionais, que vão executar uma parte do código dependendo de uma informação ser verdadeira ou falsa. E a gente pode acabar tirando a resposta usando esses operadores. Aqui, por exemplo, a gente tem o de maior que. Quando você colocar à esquerda do maior que um valor que seja maior que o da direita, ele vai retornar verdadeiro, caso contrário, falso. Menor que é a mesma coisa, só que é o contrário. E o de igual. Lembra quando eu disse que era para falar recebe em vez de igual? Porque quando a gente faz a comparação entre dois valores, usando igual, a gente usa dois símbolos de igual para fazer essa comparação. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. A gente também tem um diferente, que é o ponto de exclamação e o igual. E esses aqui são os comparativos. É possível também fazer a operação entre eles, que a gente tem um AND que vai comparar duas afirmações, e caso ambas sejam verdade, ele vai retornar verdadeiro. E o OR, que ele é um OR não exclusivo. Por exemplo, caso A seja verdade ou B seja verdade, esse termo se torna verdade. É nesse caso que a gente vai usar o OR. Caso a gente queira inverter o valor de uma equação, a gente pode usar o NOT, porque ele vai trazer o contrário daquilo que tiver entre parênteses ou precedendo o NOT. Aí a gente tem o maior igual, que é a mesma coisa que o maior que e o menor que, só que ele é inclusivo. Então, se for alguma coisa, maior ou igual a 13. 13 está incluso e aqui em cima no maior que não vai dar incluso. Eu tenho aqui no próximo slide alguns exemplos que mostram aqui. Todos esses aqui vão retornar true aqui no console eu já vou mostrar. Por exemplo, a gente tem aqui A igual a 3, B igual a 1, C igual a 3. A é menor ou igual a C, porque os dois são 3 e 3 é menor ou igual a 3. Pegando um pouquinho mais embaixo, ó, C é diferente de B, porque 3 é diferente de 1, ele vai retornar verdade. Até essa aberração que eu escrevi aqui embaixo retorna verdade, porque olha só, o inverso de A menor que B, A menor que B vai retornar falso, porque B é 1, A é 3, então a gente sabe que A é maior que B. Então, note AB retorna true, porque é a inversão desse termo aqui, ou A menor que B, ou seja, em qualquer caso isso aqui vai virar verdade, né? Porque isso aqui, se for falso, isso aqui vai ser verdadeiro e ao contrário vai ser a mesma coisa. Esse termo aqui sempre vai retornar verdadeiro. Mas enfim, e aqui acontece a mesma coisa, olha só, tem o B menor que C, B menor que C,
inversão de B menor que C ou B menor que C. Até eu acabei me baralhando aqui nessa história, mas no final vai rodar, olha só, vou mostrar. Então vamos lá, montei aqui, ó, A igual a 3, B igual a 1, C igual a 3. Então ele vai printar. Vou separar aqui pra gente dar uma olhada em cada caso e como eles afetam aqui. Tá, eu vou mandar ele então printar esse termo aqui, e depois esse termo aqui, e depois esse termo aqui. Vamos ver o que acontece. Ele retornou pra gente 3 verdades. Então, se a gente tem lá que o E vai retornar verdade quando os dois forem verdade, e o OU vai retornar verdade quando qualquer um dos dois for verdade, então a gente tem aqui uma verdade e outra verdade, formam mais uma verdade, e uma verdade ou outra verdade, como os dois são verdade, vai dar verdade. Mas se um fosse falso e o outro fosse verdade, ia dar na mesma, olha só. Eu vou inverter esse aqui para diferente de C. Então, ó, deu falso aqui embaixo. Então, quando a gente pega aqui e manda ele vai printar pra gente verdade. Porque mesmo que esse termo aqui seja falso, esse ou aqui torna essa sentença verdadeira. Isso aqui é bem confuso, esse bagulho de verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, mas vai fazer mais sentido quando a gente estiver trabalhando com uma coisa mais tangível, que vai ser no próximo vídeo que a gente vai trabalhar com os condicionais. Então tá, com o que eu já passei nesse vídeo aqui, provavelmente você já consegue fazer esse programinha que tá aí no slide. Eu vou mostrar ele resolvido aqui, mas eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver e depois volte aqui pra ver como eu fiz ele. Então tá, a gente precisa de um programa que vai registrar o nome desse aluno. Não preciso fazer typecast, porque eu quero uma string mesmo. Eu quero a média 1. Que aí sim, eu vou precisar fazer o typecast para ele poder transformar essa string que ele vai receber em um valor. Porém, olha, a gente pode ter uma média que seja quebrada, tipo, tirou um 6,5, um 7,5 na prova. Então não é int, a gente quer um float aqui. Então vamos lá, eu preciso de 3 médias. Preciso nomear cada variável com um nome diferente, porque ele vai alterar o valor da variável que já foi mencionada. E eu quero que ele imprime, então, o nome do aluno. Só que tem um truquezinho que eu não passei para vocês, que é que a gente pode colocar o print para imprimir mais de uma coisa na mesma função. É só a gente separar por vírgula aqui. Então a gente tem aluno, nome, print, média. E eu já vou fazer o cálculo aqui dentro. A gente tem média 1 mais média 2 mais média 3. Tudo isso aqui, todo esse termo aqui das médias, dividido por 3, que é o número de médias que a gente vai receber. Então, quando a gente mandar rodar, olha só, eu vou botar aqui o Luciano. Vou botar minhas notas de cálculo, né? Diz que minha média ali é 2,25. E ainda aqui, ó, como você pode ver, saiu exatamente formatado como a gente tinha pedido. Então por isso vai ser hoje. Eu vou deixar aqui na descrição um sitezinho com uns desafiozinhos pra vocês irem tentando enquanto vocês seguem o tutorial. Lá vai ter umas coisas avançadas que vocês ainda não conseguiram. Só vocês continuarem assistindo os vídeos que vocês vão acabar aprendendo como resolver. Tô deixando aqui nosso Instagram, caso você queira seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o que o projeto tem feito. Assim como notícias desse mundo de software e hardware livre. E também nosso e-mail institucional, caso você queira entrar em contato com a gente sobre algum projeto ou implementação que você tenha ideia. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários ou alguma sugestão. Ou caso você tenha uma ideia para um módulo, você pode deixar aqui também. Obrigado e até o próximo vídeo.